18h29, o Radar de Notícias está de volta neste segundo bloco para a primeira entrevista do nosso programa de hoje. Há 5 dias da eleição, Radar de Notícias a 300 km por hora, com muita informação, muitos convidados, uns blocos um pouco maiores também. E é claro que hoje vamos para além das 19 horas em respeito aos nossos convidados também, em respeito a você que nos acompanha. Tenho o prazer de receber no estúdio neste momento Rodrigo Tavares, ele que é candidato a vereador pelo DC. Rodrigo, telespectador assíduo aqui do nosso programa. Rodrigo, queria te agradecer pela presença. Seja bem-vindo aos estúdios do Radar de Notícias. Uma boa noite. Boa noite, André. Satisfação retornar a essa casa, a esse microfone, essa potência de comunicação que é o Radar de Notícias. E agora, já rumando para a reta final da campanha, com muito mais conteúdo para colocar para os nossos amigos. Estive aqui no começo, dessa jornada. E como falava para você, agora tendo rodado as 46 regiões administrativas de Guarulhos, 46 bairros. Guarulhos são várias Guarulhos dentro de Guarulhos, muitas realidades. Então, eu que tinha feito um projeto similar há 4 anos atrás, hoje voltando, percebo que Guarulhos mudou muito em alguns aspectos, em outros ainda permaneceu, de uma forma como vinha vindo a passos mais lentos, mas de qualquer forma é importantíssimo aquele que se coloca candidato a vereador conhecer todas as regiões de Guarulhos, porque afinal de contas temos que ter vereadores da cidade e não apenas de bairros, Exatamente. Eu queria, antes da gente começar, só agradecer. Hoje temos um programa de fato muito especial, um segundo superchat que foi enviado, dessa vez sem mensagem, pelo Robson Luiz. Então, Robson, muito obrigado pela sua contribuição. Nós agradecemos o apoio ao jornalismo independente, ao jornalismo profissional. Dito tudo isso, Rodrigo, quero pegar a carona nisso que você falou no seu preâmbulo, na sua apresentação. Você, inclusive, eu já tinha trazido essa informação aqui no programa, nós trocamos mensagens ainda na pré-campanha. Verdade. E você havia se comprometido a fazer esse périplo pela cidade. E você concluiu recentemente esse giro pelas 46 regiões administrativas aqui da cidade de Guarulhos. A primeira pergunta que eu faço a você, Rodrigo, é a seguinte: qual o saldo desse mega giro que você deu pela cidade de Guarulhos? Olha, André, é realmente constatar que existem muitas Guarulhos dentro de Guarulhos. E o vereador, que se diz vereador de bairro, ele rouba a cidade, tá? Ele rouba a cidade porque ele é vereador deve ser de toda Guarulhos. Conhecer essa cidade, que é uma metrópole como um todo, e como tal trazer soluções para esse todo, e ver que cada uma das regiões tem a sua realidade. Antigamente eu falava, olha, de norte a sul. Hoje eu sou muito mais específico, lá do Morro Grande até a Ponte Grande, é muita extensão territorial, cada uma com a sua característica. Então temos uma característica ainda mais interiorana em algumas regiões da cidade, outras com uma região mais industrial, outras mais fortes no comércio, enfim. E aquele vereador que quer trabalhar para a cidade e não conhece as regiões da cidade e as suas realidades, sob a minha perspectiva, ele rouba o cidadão guarulhense, porque ele passa a ser o vereador de apenas um pedaço de Guarulhos e não de Guarulhos como um todo, que é a sua função. Então, é isso que eu pude verificar, além do que algumas regiões sim tiveram alguns avanços, mas ainda regiões que estão a passos muito lentos, viu, André? Então vamos seguir um pouco nesse assunto. Nesse diagnóstico que você fez andando por toda a cidade, qual região você apontaria como a mais carente de atenção do poder público, da próxima legislatura, do próximo prefeito? Que região é essa? E por que você credencia essa região como a mais carente de atenção? Olha, uma das que eu considero mais carentes de atenção é a região lá do Vilani, porque é uma região que ela é limite de município e é aquela história que muitas vezes o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, uma região que nós passamos com muitas dificuldades. Uma outra região que merece uma atenção muito importante é a região do Bananal, onde está ali o Santos Dumont, Munira. Também temos ali questões que são questões ambientais
E uma questão também que carece de uma maior empregabilidade, de uma necessidade, de uma atenção maior do poder público, é a região ali do Novo Recreio, do Cabo Sul e, é claro, outras regiões têm outras demandas que são importantes, como a demanda de mobilidade urbana. E hoje, até para os nossos colegas que saberem, só cheguei aqui porque peguei um moto-Uber. Eu vinha vindo de Cumbica, do Presidente Dutra, né? Passei por Cumbica, e eu não conseguiria chegar. Então, a mobilidade urbana, a cidade, não é que ela vai parar, a cidade já parou, se você olhar hoje aqui, e as pessoas me perguntam, mas Rodrigo, é a questão de mobilidade urbana, e eu digo sempre para as pessoas que Guarulhos tem medo de ponte e viaduto. E para sanar essa questão, nós temos que ter voltar, dar um passo atrás e recriar a Secretaria do Planejamento, porque são obras de infraestrutura, obras que demandam tempo, recurso, e que não dá para fazer do dia para a noite. Então, pessoas perguntam sobre a mobilidade urbana e eu respondo, é preciso ter e recriar a Secretaria do Planejamento. São obras a médio prazo, é possível serem feitas, demandam, claro, muitas vezes, né, do recurso federal, do recurso estadual, mas sem planejamento não vão acontecer. E se não acontecerem, a nossa cidade vai parar ainda mais. O horário de pico, que são mais ou menos 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, vai passar a ser 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, e assim até parar de vez. Rodrigo, para quem eventualmente não o conhece, né, o Rodrigo Tavares, pelo menos para quem acompanha a política mais de perto, é uma figura conhecida não apenas no âmbito municipal. Não faz muito tempo o Rodrigo disputou a eleição para o governo de São Paulo. Perfeito. Então, nas últimas eleições, 2018, o Rodrigo disputou a eleição para o governo de São Paulo. Em 2022, o Rodrigo disputou uma cadeira à Câmara Federal e agora em 2024 na Câmara Municipal. Dada essa sua experiência recente, 3 disputas diferentes, queria te fazer uma questão justamente sobre isso. É mais fácil ou mais difícil fazer campanha e tentar ser eleito em Guarulhos? Olha, muito mais difícil, sob a minha perspectiva, a campanha municipal. A campanha ao governo é uma campanha que você faz através de mídia. As mídias locais, então você vai no jornal local, então no jornal da região de Marília, na TV, e ali você leva a proposta, porque é uma campanha massificada, você precisa atingir milhões de pessoas. A campanha a deputado, eu não posso te dizer com muita propriedade, André, porque foi quando implodiu o PRTB, eu fazia parte da direção nacional. Hoje, se você convida até o cidadão de bem a dar um Google e escrever PRTB, ele vai ver uma questão da infiltração do crime organizado no partido, e era contra isso. E muitas pessoas falam, mas Rodrigo, e esse tempo aí, pô, não te vi? Não te vi porque eu estava lutando contra o crime organizado e a infiltração do PCC lá no PRTB. Então, isso demanda muito tempo. Então, essa eu não posso te responder com tanto afinco, porque tive que, de fato, fazer essa outra luta. Mas também a campanha municipal é a campanha do corpo a corpo, a campanha que o eleitor quer ver o seu candidato, quer pegar na mão do seu candidato e, sobretudo, eu tenho percebido, André, que o eleitor tem ficado cada vez mais consciente, esse voto consciente, que também eu tenho a graça de receber, porque, claro, além de ter viabilidade eleitoral, de ter disputado para o governo, ter disputado a Prefeitura de Guarulhos, também sou especialista em direito público, direito administrativo, em direito eleitoral, sou advogado atuante, sou servidor público municipal. Tive uma condição, então, acadêmica para entender o que é o processo legislativo, para legislar, e não adianta você colocar um piloto de avião para fazer cirurgia ou um médico, né, que trata das questões cardíacas para pilotar avião, cada um na sua fazendo bem feito. Então ela traz a questão técnica juntamente com a questão de você executar, porque eu já fui procurador-chefe aqui na cidade, diretor de departamento, já trabalhei na Lesp, já trabalhei na Câmara dos Deputados, então, de saber como fazer. Então, as pessoas estão ligadas hoje em dia, elas não querem trocar 6 por meia dúzia, mas elas querem renovar com qualidade. E é nesse conjunto, né, de características que eu me incluo e que eu peço voto. São votos que muitas vezes as pessoas, né, têm e que não se preocupam e não se preocupam com a questão técnica, mas quem de fato vai poder fazer o bem para Guarulhos é aquele que consegue unir a questão técnica com a questão de viabilidade eleitoral e experiência. Já que você citou o fato de ser servidor público aqui do município e o intuito da sua presença aqui conosco é falar sobre propostas, queria te perguntar,
O que é o SOS Servidor que você apresenta como uma das suas principais ideias? André, o SOS Servidor é uma proposta simples e que vai resolver e vai ajudar a resolver muitas questões dos servidores. Os servidores, por vezes, nós sabemos, são vítimas de assédio de suas chefias, enfim, questões que, dentro do seu âmbito de trabalho, ela não tem, muitas vezes, a coragem de levar para a sua chefia imediata, porque ela vai sofrer retaliação. Então, é deixar o gabinete aberto para receber essas demandas, sejam elas de formas claras, ou sejam elas de forma velada, e dar a sustentação necessária junto ali ao poder público, cobrando e fiscalizando aquilo que veio de denúncia do servidor. Então, é um canal de comunicação onde o servidor vai se sentir confortável para fazer uma denúncia sem medo de retaliação. E falando ainda em servidor, André, quero mandar um abraço para os meus amigos servidores, dizer que o mandato do Rodrigo Tavares terá as portas abertas aos servidores. Nós vivemos um escárnio que aconteceu aqui no município de Guarulhos, quando foi dado um reajuste ao servidor, né, contando a inflação mais 1%, e isso foi retirado do servidor num verdadeiro absurdo, tá certo? A justiça se manifestou sobre isso e o servidor, ano a ano, tem tido o seu salário corroído pela inflação, porque muitas vezes o reajuste é inferior à inflação e se perde poder de compra. E uma outra questão, André, também relativa aos servidores, e aí mais a área que eu atuo, que é a área da saúde que tem tantas demandas, nós temos tantas propostas também, como é fazer o mutirão da saúde, comprar a capacidade ociosa, né, da iniciativa privada, fazer esses exames, fazer a questão da prevenção, como é muito importante, como é o projeto do Saúde na Praça, onde temos as academias populares, e o projeto é fazer a cooperação com as academias dos bairros para que coloquem educadores físicos para orientar as pessoas na prática do exercício, mas, sobretudo, também na questão da saúde e dos servidores, trabalhar incansavelmente pelos trabalhadores da saúde. Eu, sou agente de controle de endemias e serei o representante dos agentes de controle de endemias. Também nós temos os nossos trabalhadores que têm a necessidade de ter maior infraestrutura de trabalho, os agentes comunitários de saúde, lutar pelo IFA, que é um incentivo fiscal do governo federal, que é direito do trabalhador de saúde e não veio para o município. Então, dizer para os nossos colegas servidores da saúde também, que tem no mandato do Rodrigo Tavares um defensor e um lutador pela causa, viu, André? Mais do que a questão que você disse do que foi prometido, da inflação mais 1%, o mais grave é que depois foi votada uma lei para 2%, e mais recentemente, na prática, o que ocorreu foi a redução, o menos 2%, né? Que é tão grave quanto se comprometer a chegar a um valor e não chegar. Diminuir esse valor é ainda algo que espanta bastante. Bastante, e você vê como é a base do governo na Câmara Municipal, como é a falta de independência do vereador que votou pelo aumento e depois, mudei de ideia, não sei, foi um projeto do governo e votou contrário aos interesses que eles mesmos tinham votado. Então, é importante que o cidadão ele tenha em mente que o vereador ele tem que fazer as críticas de forma independente, votar naquilo que é certo, né, naquilo que acredita, também rechaçar questões que são contrárias aos interesses da população como um todo. E, para isso, a pessoa precisa ter, o candidato precisa ter, além de coerência, precisa ter coragem, mas, sobretudo, precisa ter independência. E é aquilo que eu me coloco com as pessoas. Você sabe, eu já tive a oportunidade de debater com tantos expoentes da política nacional e aqui também, e nunca me faltou coragem. Essa coragem que eu quero colocar à disposição da população de Guarulhos, também dos meus colegas servidores. Ainda no campo das propostas, Rodrigo, queria que você explicasse, acho que é uma ideia que é interessante, ao menos na teoria, mas eu queria que você, em termos práticos, explicasse para a nossa audiência, para o eleitor, para o munícipe, o que é e como funcionaria o projeto Árpia, que você coloca também como uma das suas ideias. Olha, essa é a minha principal bandeira, André. É a inteligência artificial fiscalizando os contratos da prefeitura. E como é isso? Muitas vezes, os contratos que iniciam-se, num edital de licitação, ele anda, tem um vencedor e tem uma execução. Então, o projeto Árpia, o que ele se propõe a fazer? Com a inteligência artificial, cruzar dados em todos os momentos da contratação do serviço público para ver, primeiro, há conluio entre os licitantes? Um mesmo licitante, ele é dono de outras empresas e frauda a questão da concorrência? 2, as medições estão corretas?
porque muitas vezes o olho humano não é possível, não é capaz de captar, André. E uma outra coisa que nós sabemos, uma obra ela precisa ser concluída, então a questão da execução da obra. Isso é fundamental porque às vezes um governo começa uma obra, licita uma obra, a obra anda, não dá tempo de concluir, ela passa para o próximo governo e já deixa de ser prioridade do próximo governo. E aí nós temos a pior coisa que pode existir, que é obra parada, que é esqueletão, porque foi dinheiro colocado e que não se transformou em benefício para a população. Então o projeto Arpia, que eu acredito muito, é a eficiência da gestão pública com a tecnologia através dessa fiscalização. Eu tenho certeza que assim nós gastaremos melhor o dinheiro público, porque veja, nós temos um orçamento, esse orçamento é bilionário, mas ele tem uma parte destinada à saúde, uma parte destinada à educação, nós temos o custeio de forma que o investimento ele é reduzido. E sobre esse investimento, desse recurso que sobra, nós temos que aplicar bem. E somente vamos fazê-lo, sob a minha perspectiva, fiscalizando através da inteligência artificial e, sobretudo, aplicando bem esses recursos. 18h44, se você está gostando dessa entrevista dinâmica, com bastante conteúdo, não esqueça do seu like no nosso canal do YouTube e compartilhe também a nossa transmissão para que as ideias, as propostas do Rodrigo Tavares cheguem a mais pessoas aqui da cidade de Guarulhos. Rodrigo, tenho mais duas perguntas para fazer para você. A primeira delas é uma pergunta que envolve, é claro assim, que não diz respeito exatamente a você, mas você sabe que o seu partido, o DC, ficou envolvido ali numa novela, vai apoiar o candidato Lucas Sanches, vai apoiar o candidato Jorge Wilson. Tivemos até informações, o DC não está 100% com o candidato, não está 100% com o outro. Como que você está avaliando agora formalmente o DC caminha com o Lucas Sanches, mas como que você está avaliando essa disputa entre o Lucas Sanches e o Jorge Wilson? Uma disputa que se desenha muito embolada, algumas trocas de farpas, provocações, denúncias. Como que você está avaliando essa disputa? Sabe, André, aquela disputa semifinal da Libertadores em que a gente tem a expectativa de que quem passar vai ser o campeão, eu vejo isso aqui. Eu vejo essa disputa apertada, acredito que o DC tenha feito a melhor escolha em estar com o Lucas Sanches. Sobre a minha perspectiva, ele conseguiu trazer aos candidatos, de toda a coligação, estrutura necessária para levar o nome na cidade, e a gente não vê isso da outra parte. E do ponto de vista, que é o que mais importa, das ideias e das propostas, são ideias dinâmicas, uma renovação com qualidade, uma forma de fazer política muito próxima da população e um diálogo muito próximo. Eu tenho certeza que os vereadores, tanto os que forem eleitos pela coligação, mas também aqueles que não forem se juntarem ao projeto, serão ouvidos, coisa que muitas vezes não acontece. Muitas vezes existe uma base estabelecida e aquele que quer falar, olha, eu já tenho a base aqui, não preciso muito do seu voto, dá licença para lá. Com o Lucas eu tenho certeza que é diferente, mas também tenho certeza que aquele que passar representará a direita no segundo turno e levará essa eleição, especialmente porque do outro lado nós temos uma candidatura mais linkada à esquerda, e não sou eu que falo, mas sobretudo são as pesquisas que mostram a questão da rejeição dos candidatos, e nas últimas eleições nós tivemos aqui uma votação nesse campo ideológico muito maior. Então eu estou feliz no DC, o DC que fez aquilo que muitos não fazem, André, que é dar a palavra e cumprir a palavra, não trouxe tubarão, não trouxe vereador de mandato, e com isso ele deu a oportunidade de candidatos que, embora muito bem votados, nunca foram vereadores, hoje sonharem em ser vereadores. Então, são candidatos que estão fechados com o partido, são candidatos que estão fechados com o Lucas Sanches, que acreditam na ida para o segundo turno e acreditam na vitória. E para a gente encerrar, Rodrigo, eu geralmente, quando temos aqui um candidato que não está com mandato, eu pergunto por que o senhor ou a senhora decidiu ser candidato. Mas como nós estamos a 5 dias da eleição, eu vou me permitir modular essa questão. Claro. Por que o Rodrigo Tavares merece ser eleito? Eu mereço ser eleito, André, porque eu represento uma boa parcela da sociedade guarulhense. Eu represento o voto consciente. Eu represento a qualidade técnica aliada à experiência. Eu represento, André, o anseio das pessoas em terem candidatos independentes que não estarão ao alvedrio das governabilidades ou não, mas que sim levará o seu projeto. Com todo respeito, André, ao Tião da Pipoca, ao Zé do Amendoim, o João do carrinho de rolimã, a nossa candidatura, André, é uma candidatura que ela tem, sob o ponto de vista da capacidade técnica, uma experiência que muitos, nem mesmo vereadores, têm nessa cidade. Por outro lado, tem a experiência de quem já atuou e, sobretudo,
a coragem para fazer a diferença. E nós sabemos que também é tão necessário o vereador, além de legislar, além de fiscalizar, ele trazer recursos para a nossa cidade. Recursos como? Com o governo do estado, com o governo federal, ter interlocução, só pude chegar aqui, como disse, através do mototáxi que eu peguei, senão eu não teria chegado. E aí eu vislumbro a possibilidade de nós fazermos junto à CCR um diálogo para termos a faixa azul nesse trecho urbano da rodovia Presidente Dutra. Isso é muito importante. E outras vias importantes da cidade. Também aqueles recursos para moto que são fundamentais. Aliás, nós temos uma série, se vocês, e eu conclamo aos nossos telespectadores a entrarem no Instagram, darem um like, conhecerem as nossas propostas. São mais de 30 propostas para Guarulhos que vão desde da questão da fiscalização por inteligência artificial até nós formalizarmos e darmos espaço para as batalhas de rima, que são tão importantes, uma manifestação cultural importantíssima que une aí a educação, a cultura, o lazer. Então, André, é por isso que eu acredito que o eleitor deva votar no 27007, Rodrigo Tavares, vereador, além, claro, de nós termos tantas pessoas que fortalecem esse mandato. Eu sou, ali dentro, eu sou um representante de outras tantas pessoas que se uniram a nós, pessoas boas, a quem eu mando um abraço agora e conclamo mais uma vez, para que até onde for permitido pela legislação eleitoral, que nós possamos pedir o voto no 27007, Rodrigo Tavares, vereador. Rodrigo, muito obrigado. Hoje nosso tempo é um pouco mais curto do que o habitual, porque temos mais um convidado. Aliás, já peço para que você que está na audiência, que nos ouve a partir da TV Guarulhos, a partir das 19 horas, quando se encerra o nosso horário na TV, venha para as redes sociais, porque nós daremos também igual tempo ao nosso convidado, Caê Mendrone, que chegará aqui aos nossos estúdios no próximo bloco. E antes de me despedir do nosso convidado e chamar o intervalo, agradecer pela audiência, mas pedir o seu like. Estamos com 58 likes, vamos tentar chegar a pelo menos 70 likes no programa ainda de hoje. Então deixe o seu joinha para que o nosso vídeo seja impulsionado. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, uma boa sorte nessa reta final de campanha. 5 dias para muitos parece bastante, mas para o candidato eu imagino que seja muito pouco. Então, boa sorte e conte sempre com o Radar de Notícias. Vamos para um rápido intervalo e na sequência, Caê Mendrone.